Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar do mapa astral da Domitila. E dessa vez eu vou fazer o mapa, né? Eu vou confeccionar o mapa aqui com vocês e vou mostrar para vocês dois mapas com duas versões diferentes em relação a horários diferentes, para que a gente tenha uma noção do que é mudado com o horário. Quando a gente abre a página do Google aqui, Domitila Barros, né? Vocês escrevem no Google aí Domitila Barros. O que eu tenho aqui como data, a data que eu tenho, confere com o que a gente já sabe dela, que ela é do signo de Câncer, que é no dia 27 de junho de 1984, o nascimento dela. É claro que a gente vai nesse sobre aqui do Google, ele não nos diz a hora que a pessoa nasceu, né? Não estava esperando isso, não é esse o caso. Mas, então, sendo desta forma, eu vou fazer o mapa com as informações que eu tenho. E é muito importante que quando a gente faça um mapa, sempre que a gente está fazendo um mapa aí de alguém, fazendo algum estudo, alguma coisa, e a gente não tem a hora, a gente tem que agir dessa forma que eu vou falar aqui para vocês entenderem, porque eu critiquei muito, né, algumas pessoas que faziam um mapa dessa forma, mas não estavam explicando a maneira correta. Então esse vídeo também vai servir para isso. Tá certo, gente? Olha só. Domitila Barros, esse aqui, e esse aqui eu botei Domibar, só pra mudar aqui. Eu fiz um mapa no Personari, é um site muito bom que eu recomendo muito. Se quiser patrocinar meu canal aí, tamo junto. Mas enfim. Ó, Domitila Barros, São Paulo, acho que eu também botei São Paulo, né? São Paulo das Missões, enfim. Não vai alterar fuso horário nenhum, até porque eu coloquei horários diferentes. Eu coloquei esse aqui como se fosse dia 26/6/1984 a 1 da manhã. E esse aqui eu botei dia 27/6/84 às 23h59. Então eu peguei a primeira hora do dia, né, podia ter botado 00 também, que seria mais longe ainda, e botei quase 23 horas depois, que é às 23h59. Né, bem dizer, 22h59 a mais, só para a gente entender o que muda com essas horas de diferença, tá, gente? Então, vou usar qualquer um dos mapas como referência, mas a gente pode perceber que o mapa andou, tá? Essa lua que estava bem aspectada ali em Gêmeos, na casa 2, por exemplo, tá? Tá bem aspectada no final, tá bem aspectada ali em Gêmeos ainda, mas bem no final da casa 3, ou seja, eu fiz esse teste para a gente ver que em qualquer hora do dia a Lua ainda estaria em Gêmeos. Certo, gente? Então, a Lua, pelos estudos que eu já fiz, né, tem que revisar isso porque isso é mais ligado até à astronomia, mas depois a gente vai atrás disso, não tem problema nenhum, é que a Lua dura 3 dias, pelo que eu me lembro, a Lua fica 3 dias no mesmo signo, então não seria nesse período que mudaria nesse caso, né? Poderia bater na metade ali, e depois já pegar o primeiro quadrante, primeiros graus do signo de Câncer, né? Ou da outra casa, enfim, mas como a gente não está estudando casa, né? A gente está fazendo um estudo aqui sem a hora exata que ela nasceu, então a gente não está estudando casa, não está estudando hora, não está estudando ascendente também, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Então, só quero mostrar para vocês a prova aqui, né, do mapa que gerou. Essa lua está aqui em Gêmeos, mas está na casa 2, por exemplo, e essa lua está aqui em Gêmeos também, mas na 3. Né? Então a gente tem ali, por exemplo, o que está aparecendo ali, Marte em Câncer, Vênus em Câncer, Vênus em Câncer também. Lá em cima, um Netuno em Sagitário, né? Aqui também, Netuno em Sagitário. Aqui, nesse segundo mapa, um Saturno em Escorpião, Saturno em Escorpião aqui também. Ali a gente tem deixa eu ver o que mais, um Júpiter em Capricórnio. Aqui nós também temos um Júpiter em Capricórnio, tá certo? Então eu vou fechar um dos mapas, só para a gente ter uma referência de qualquer um dos dois aqui. Porém, gente, a gente não vai usar, deixa eu até dar um Ctrl mais aqui. A gente não vai usar ascendente. É muito importante que a gente não faça o estudo em relação ao ascendente, né, gente? Porque não precisa, a gente não tem como acertar, a gente não tem a hora exata que ela nasceu, a gente não tem nem a hora, né? Então a gente não pode considerar isso. Eu vou considerar essa listinha, deixa eu dar até um Ctrl mais uma vez, essa listinha aqui que eu gosto muito, para ficar mais fácil o nosso... Vamos usar só os planetas dessa vez, tá?
fazer até assim, ó, para que a gente fique mais certinho para nós aqui, só o que a gente vai referenciar aqui nesse vídeo, tá? Depois a gente pode até voltar para mandala se for o caso, mas é o mais importante para nós aqui, tá? Isso é o que a gente vai usar, tá certo? Nós vamos usar essa lista com os planetas, em qual signo os planetas estavam. E não vamos considerar as casas, mais uma vez, sempre salientando aqui nos meus vídeos de astrologia, falando repetidamente, mas é que a gente tem que sempre atentar a isso. Não dá para usar uma referência de hora. Se a gente não tem uma referência de hora, não dá para a gente falar do ascendente e nem das casas. Muito importante falar disso. Então, depois desta longa introdução, acidentar de saco cheio já, vamos lá, fala do mapa aí, vou falar. Depois dessa longa introdução, vamos falar então do mapa da Domitila e do que a gente pode falar do mapa dela. Eu pesquisei na internet, gente, não tem nenhum outro mapa, nenhum outro vídeo dela, do mapa da Domi, para trazer aqui para vocês. Então, eu decidi fazer o mapa dela e trazer para nós essa referência aqui para a gente poder falar um pouquinho do mapa da Domi, tá? Vamos lá. Sol em Câncer, Lua em Gêmeos, aí a gente tem vários planetas aqui, né, no signo de Câncer, né, Mercúrio e Vênus em Câncer também. Então, com certeza, a Domi a depender aí do ascendente, mas mesmo que seja um ascendente de fogo, ali dando uma força para esse Sagitário, ou até um ascendente em Gêmeos, Libra ou Aquário, dando uma força para os signos do ar. Mesmo assim, a Domi é uma canceriana típica, né, gente? Ela é uma canceriana muito... tem o signo de Câncer muito forte no mapa. Ela tem o Sol em Câncer, ela tem Mercúrio em Câncer, ela tem a Vênus em Câncer também. O que é isso? Significa que a essência dela é canceriana, a maneira como ela pensa também é muito canceriana, e os valores dela tem muito a ver com o signo de Câncer também, né? Os valores, os desejos, né? A maneira de amar. Então ela é muito canceriana, ela é muito protetora, ela é muito mãezona, dá pra ver isso no programa, né? É uma pessoa muito sensível, porém que mostra também a força que ela tem. Depois, gente, a gente tem mais pra frente... só para continuar na sequência dos signos de água, Marte e Saturno em Escorpião. O que eu vejo desse Marte em Escorpião e desse Saturno em Escorpião, né? Eu vejo uma capacidade muito intensa de ir atrás do que se quer. E eu acho que isso combina muito com o Sol dela em Câncer. Por isso que, na minha visão, ela é uma canceriana típica, sim, e ela tem muita força dos signos da água. Porque ela tem muita costura, né, do Câncer com o Escorpião juntamente, né? Então isso faz com que ela seja muito voltada, muito... Os signos da água dentro do mapa dela tem muita força, isso eu quis dizer, né? E outra coisa que eu quero dizer também é que é muito interessante a gente pensar que a gente está no ano da Lua, né? A gente vai entrar agora, daqui a pouco, daqui menos de um mês, no ano da Lua, né? E esse ano... E o Big Brother vai ser vencido no ano da Lua, então acho que a gente sempre tem mais vibração, né, do que vai entrar, né, do que está para vir e daquele que... Porque a gente está no final de um ano astrológico, então a gente está entrando em outro agora, que é a regência da Lua, e Câncer tem a ver com a Lua, tem tudo a ver com a Lua, né? Então seria interessante sim o Big Brother ser vencido por um signo da Lua, e tem força para ser vencido o Big Brother por um signo da Lua, né? Que é o signo de Câncer. Eu acho que pode ser que ela vença, né? Ela tem mostrado várias coisas, né? Muito da personalidade dela é emotiva. Então o Escorpião tem essa coisa do segredo, tem essa coisa de acontecendo, essa profundidade no agir, né? Essa intensidade, eu acho que ela é muito intensa também, isso dá para notar. A Lua em Gêmeos, né, que é uma coisa que eu pulei, mas eu vou falar agora, porque isso é tão importante que eu até fiz 2 mapas diferentes no começo do vídeo, vocês podem notar, né? Com horários diferentes e deu mesmo assim, deu a Lua em Gêmeos, né? Então provavelmente ela tem essa Lua em Gêmeos, né? E a Lua em Gêmeos é uma Lua do comunicador. Eu acho um posicionamento muito interessante, principalmente quando a gente está falando aí de algo que é muito emocional, que é a Lua, né? E misturando, cambiando aí com algo que é muito racional, que é o signo de Gêmeos, que é muito categórico, que é muito cartesiano, que é muito mental. Então a gente tem 2 misturas, temos 2
nuances interessantíssimas para a gente poder lidar, para a gente poder abraçar e especular um pouco aqui dentro da nossa brincadeira, do nosso vídeo. Por quê? Porque quando a gente tem uma lua num signo muito racional, a gente tem a capacidade de ver os sentimentos de maneira muito racional. E é esse o caso justamente da lua em Gêmeos. A lua em Gêmeos não só dá ao nativo essa capacidade de ter uma visão mais matemática, mais cartesiana, mais organizada da própria emoção. Isso é muito bom para ela que é do signo de Câncer, que já é muito emotiva. Então essa lua em Gêmeos acaba dando a ela uma capacidade de organizar os seus próprios sentimentos. Mas não só isso. Ela também dá, como o Gêmeos é um signo muito explicitador, que fala muito bem, que se comunica muito bem, a gente tem também a capacidade dela comunicar os seus próprios sentimentos, saber verbalizar o que sente, organizar o que sente. Isso para um jogo de exposição, para um reality show, em que você está mostrando para as pessoas quem você é, mostrando o que você sente, isso é fundamental. Isso é incrível e é muito intenso na Domi, esse traço de personalidade, né? Quando a gente avança um pouco mais ainda, a gente também tem o Saturno e o Escorpião, né, que vai mostrar aí uma intensidade no agir voltado ao lado profissional, ao sucesso, à maneira de encarar os problemas, de sendo intensa e forte. Depois a gente vai avançar e vai perceber dois aspectos em signos de fogo. Urano e Netuno num signo de fogo. Né? Urano é a capacidade que a gente tem de mudar, então ela muda de maneira livre, maneira intensa, maneira calorosa, como o sagitariano é. Receber as mudanças, fazer o diferente, como a gente é diferente. E Netuno também é a capacidade espiritual que temos. Então, a conexão espiritual da Domi é muito alegre, é muito intensa, é muito calorosa, é muito voltada ao grupo, ao todo. Eu acho que isso também é um traço de pessoas que venceram o Big Brother, que tem aspectos aí que podem ser interessantes para nós, no sentido de trazer uma essência de grupo para as coisas. Eu acho que isso é interessante também, né? Não vou cravar, né, como eu até falo de erro aí, né, de leitura de vídeos, critico alguns outros vídeos, que seja um posicionamento de vencedor ou de perdedor, mas eu acho um posicionamento interessante para quem é vencedor. Acho interessante a leitura de uma capacidade coletiva, e eu acho que a Domi tem, muito embora eu acho ela, e até vou descartar um pouco aqui toda a essência astrológica para falar isso que eu penso, e talvez a gente tenha isso um pouco nos 6 primeiros signos, né? Os 6 primeiros signos são voltados ao eu, enquanto que os 6 últimos são voltados ao outro. Pode ser que isso justifique o que eu vou dizer, que eu acho a Domi muito egocêntrica. É diferente, a gente tem que trazer aqui uma diferenciação de egocentrismo de egoísmo. Egoísmo é aquele que quer tudo para si, que não quer compartilhar. E o egocêntrico é aquele que se coloca no centro como se ele fosse o protagonista de tudo. Eu acho a Domi muito assim. Ela vê o jogo dessa forma, ela fala muito de si, ela fala muito, às vezes não escuta tanto assim. Porém, é um traço de personalidade dela que eu acho que ela veio trabalhando ou não. Não sei se ela trabalhou tanto assim, mas o jogo foi acontecendo. A gente teve uma Juliette que falava muito de si também, foi muito bem vista, e no começo não foi. Então, eu vejo isso, a gente consegue perceber no programa isso. A Juliette era de Sagitário, a Domi de Câncer, são pessoas completamente diferentes, mas essa essência do que eu quero trazer aqui é muito igual para essas duas personalidades. Falar tanto de si, e se colocar tanto em primeiro lugar, se colocar tanto com força em relação a quem se é. Tá certo, gente? O último aspecto que a gente tem aqui, né, é o Plutão em Libra. Plutão é a geração a qual a gente pertence, né? Ela pertence a uma geração mais paz e amor, uma geração mais pacífica, traz esse inconsciente coletivo de uma geração mais pacífica, mais amorosa. Isso é uma essência que a gente traz. Plutão carrega uma essência e também fala das mudanças internas. Então, talvez as mudanças internas dela, mais íntimas, sejam feitas a dois, seja feita de maneira a
se relacionar com alguém, trazendo o que ela pensa, o que ela sente para o outro. Então essas mudanças íntimas e a superação de algumas crises emocionais podem acontecer quando a gente traz a conversa, o diálogo, né, o contato com o outro. Tá certo, gente? Só faltou ali o Júpiter em Capricórnio, é o único ponto que a gente tem em Terra nesse mapa, que o Júpiter fala sempre de uma ascensão, Júpiter sempre vai falar de sorte, sempre vai falar Júpiter de bênçãos, né, de coisas desse tipo. E então o Júpiter em Capricórnio fala que se você é centrado, se você é sério, se você é concentrado no que você quer fazer, se você é trabalhador e esforçado, você atinge seus resultados. Você tem que trabalhar. Porém, se você não colocar a mão na massa, se você não for para o mundo real, se você não for para os assuntos de Capricórnio, né, esse Júpiter não acontece. Então, é dessa forma que eu leio o mapa da Domi, né? É um mapa com muita água. Quando a gente se afasta um pouco, né? Acho interessante essa segunda metade da confecção do mapa, em que a gente começa a falar um pouco da maneira como a gente vê o mapa um pouco mais afastada, a maneira como a gente pode ver o mapa de um ângulo mais genérico, mais amplo e mais resumido, né? Que a gente fala dos elementos. É um mapa cheio de água, né? Câncer aparece 3 vezes, Escorpião 2, então numa possibilidade de 10, 12 aspectos, 5 deles são de água. Então ela é uma pessoa muito emotiva, muito espiritual, muito de essência emocional. Ela carrega isso por quem ela carrega isso dentro da essência que ela é. Por isso que eu acho que ela é uma forte candidata a vencer. Por que eu acho isso também? Porque eu já estou vendo o programa e eu vejo que isso aponta para isso, né? Pode ser que a gente tivesse, é importante eu falar, algum outro participante que tivesse uma configuração parecida e não venceu, já foi eliminado, mas com a composição do Big Brother hoje e o mapa dela, vendo o mapa dela, eu acredito que ela seja uma vencedora sim. Acho que ela é uma forte candidata a estar entre os 3 primeiros e uma forte candidata a vencer o programa, porque ela tem essa essência, porque ela carrega essa essência, porque ela é canceriana, porque esse ano é o ano da Lua, porque ela já está até aqui, porque ela está bem da forma que ela é e ela está bem com a essência dela. Eu acho que o Big Brother ele é vencido, não tanto em provas de resistência, de liderança, mas mais pela essência da pessoa. E ela tem mostrado uma essência forte, bonita e bondosa. Isso é maior que o mapa astral, gente. Isso é uma análise fora, né? Mas isso é o que traz o mapa da Domi, que a gente pode falar, que eu posso falar para vocês até aqui, de maneira mais assertiva. Por isso também que eu sempre cuido para não falar de ascendente, para não falar aspectos que a gente não tem acesso. Tá certo, gente? Então era esse o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários quem vocês acham que vai vencer esse Big Brother. Qual é a torcida de vocês? Por que vocês acham que vai vencer fulano ou ciclana, tá certo? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!